hidrodinâmica, né? Simples assim, tá? Ou seja, o que a gente vai colocar aqui é o fluido em movimento. Só que isso, cara, trabalhar com isso daí é muito complicado, cara. Isso aqui eu já não adianto para vocês que isso aqui é muito complexo. Por exemplo, vocês acham que, pergunto para vocês, vocês acham que consegue se, se fazer previsão do tempo com precisão muito grande? Precisão muito grande, acho que não. Não, né? Hoje em dia, mesmo assim, hoje em dia já está evoluiu bastante, mas não tem precisão muito grande, né? Tem um erro, na verdade, considerável, né? Isso por quê? Qual que é o problema de se fazer boas previsões do tempo? É porque exatamente, né, trata-se, né, da nossa atmosfera, né, movimentos, né, dentro da nossa atmosfera, de um fluido. E é algo extremamente complexo, tá? Mesmo para condições ideais de se trabalhar, tá? Então, isso que impede que a gente, né, tenha previsões ah, muito acuradas, né? Depende de temperaturas, pressões, velocidades, massas de ar, né, se deslocando através da atmosfera, de baixo para cima, de cima para baixo, pela superfície, né? Enfim, né? Os melhores resultados que se tem, né, como é muito complexo, para se ter bons resultados, precisa de grandes computadores de grande capacidade de processamento e modelos, né, é, atmosféricos, né, bastante acurados, né. Esses supercomputadores, né, a gente não compra, não adquire assim, um governo não chega lá e compra um supercomputador, tá, para poder fazer previsão atmosférica, simplesmente porque esses mesmos supercomputadores podem, por exemplo, puxando brasa para o meu lado, né, serem usados para poder desenvolver equipamentos para centrífugas nucleares de refinamento de urânio, tá, para construir uma bomba atômica. É um exemplo clássico, tá? De por que, por exemplo, Estados Unidos, Alemanha, né, Europa, né, não deixa gente suburbano, né, adquirir esse tipo de tecnologia. Mesmo porque o Brasil é a sexta maior reserva de urânio do mundo, né? Então, se bem que o Brasil, em termos de pretensão bélica, né, historicamente falando, né, a última participação nossa numa guerra foi na Guerra do Paraguai, né? Então, enfim. Então é muito complexo, é um tema extremamente complexo. Tem gente que ganha vida disso, tá? Por isso que eu digo ganha vida, sim, tem gente que trabalha só com isso, tá? Enfim, então para que a gente consiga falar alguma coisa aqui nesse curso, a gente tem que fazer algumas idealizações, né? Então a gente vai trabalhar com o fluido, né, ideal. Tem alguns alunos que falam assim, isso aí é aquela história do desprezível, né? Física é desprezível mesmo. Tá? O que é um fluido ideal? Tá? Quais são as idealizações que a gente vai trabalhar? Primeiro, a gente vai tratar o nosso fluido como incompressível. A gente sabe que isso é mentira, né? Até um diamante é compressível. Claro que muito menos do que água, né? Tá? Um diamante, mas ele tem um certo grau de compressibilidade, tá? E outra, vocês já devem lembrar, vocês devem se lembrar lá do curso de Física 1, uma força que sempre atrapalhou a vida lá, em muitos casos a gente desprezava, é a força de atrito entre duas partes que se tocam, né? É uma força de contato, tá? A força de atrito. Qual que é o atrito para o movimento do fluido? Por exemplo, né, uma água escoando por um tubo. Tem atrito ali? O atrito é diferente, né? Tem um atrito entre aspas ali, e o nome mais apropriado para isso é viscosidade, tá? Então, a gente vai tratar um fluido incompressível, tá? E sem viscosidade. Ou seja, ele flui pelo cano, porque qualquer
lugar que você conseguir imaginar, né? Sem, entre aspas, o atrito ali do movimento. O que o atrito faz? O atrito é uma força dissipativa, né? Ela rouba, entre aspas, a energia mecânica do sistema. Não é isso? Se você empurra uma caixa sobre um chão, sobre uma superfície qualquer, né? Logo ela para. A energia mecânica que você dá para ela, né? Ela vai se perder na medida que ela vai se arrastando pelo chão. E quem tira essa energia mecânica da caixa é a força de atrito. A força de atrito realiza um trabalho negativo sobre a caixa, fazendo a energia mecânica variar no sentido negativo. Ou seja, variação negativa quer dizer que diminui à medida que a coisa acontece. Então, a gente vai tratar, então, sem viscosidade. Beleza? Essas são as aproximações que... Estou olhando aqui, você conhece com Z, porque... Tá? Beleza? Bom, se é incompressível, então a densidade, ela é a densidade daquele fluido, a quantidade de massa por unidade de volume, vai ser, como ela não varia, não consigo comprimir ela, né? Ela não, ele, né, o fluido. Então a densidade daquele fluido é constante. Não muda, tá? Se você pegar um certo volume daquele fluido, vai ter sempre a mesma quantidade de matéria ali, tá? E sem viscosidade. A viscosidade, né, então quer dizer que não tem atrito interno, né? Aí você fala assim, pô, então, peraí, você começou esse capítulo, né, uns dias atrás aí, dizendo assim, pô, um gás, ele, né, comparado com, é um fluido, né, a água, né, um líquido é outro fluido, a diferença entre um gás e um fluido, principalmente, é a separação entre as moléculas, entre as partículas que compõem esses fluidos. Num gás estão bastante separado, né, relativamente separado, bastante separado, e num líquido elas estão mais próximas e até interagentes, né, interagem umas com as outras, né. Isso faz com que o gás, né, você consiga comprimir ele muito mais do que comprimir um líquido, né, porque tem uma distância grande entre as moléculas, entre as partículas, né, então você consegue aproximá-los, né, comprimindo ele. Então, o que você vai falar aqui hoje, incompressível, não serve para ar, né, para atmosfera, né, mas vai dar uma ideia para gente, tá? Vai funcionar, vamos dizer assim, muito melhor para líquidos do que para gases. Por outro lado, né, quando a gente pensa em líquido, uma água fluindo pelo cano, né, ele vai se adequar mais à primeira condição, porém a segunda condição ele escapa, né? Porque como é que você vai falar que um líquido escoando por um tubo não tem viscosidade? Tem, né? Por outro lado, um gás fluindo por um tubo, né, como não tem tanta interação entre as moléculas, as partículas do fluido, né, eles também vão interagir pouco com as paredes, relativamente pouco, né, essa palavra é importante, né, relativamente pouco, com as paredes do tubo. Então, quanto a incompressibilidade se adequa mais, o outro se adequa mais a essa questão de não ter o atrito interno, não ter viscosidade, beleza? Feita essa introdução aí, vamos então começar a falar sobre a equação de continuidade. Vamos derivar ela. Então essas são as condições, não esqueça, fluido ideal incompreensível. Vou pegar aqui uma figurinha. Me ajudar. Estou pensando aqui, vocês estão enxergando aí, né? Pode pensar num gás, num líquido fluindo através desse tubo. Um cano que vai subindo
E importante, o mais importante aqui, né? É um cano que tem seção reta, ou seja, a área dele é diferente num ponto de outro ponto. Então, é um cano que, por exemplo, vai se estreitando à medida que vai subindo, assim. Está desenhado na vertical, subindo, poderia ser desenhado de qualquer jeito, isso não importa, tá? Beleza? Tá? É uma coisa mais genérica. O importante que está aqui é que, né, ele tem seção reta, a área do tubo varia à medida que o tubo, o fluido vai escoando por esse tubo, beleza? Tá? Então, vamos pensar o seguinte. Primeira coisa é, o fluido que está escoando aqui, ele é incompressível. Como é algo agora dinâmico, a gente tem que tentar, sempre quando é algo dinâmico, tentar enxergar o filminho passando na cabeça, tá? Essa aqui é a grande dificuldade, enxergar o filminho passando na cabeça. Vamos pensar o seguinte, né? Que o meu tubo, ele fosse, a princípio, delimitado, né? Daqui, tá? Para cá. Então, eu vou pensar só nessa parte do tubo. O que você está fazendo? Estou colocando porções aqui, esse camarada que estava aqui, fora. Fora, e esse camarada que está aqui, fora desse meu tubo. Bom? E o que eu quero que vocês pensem é o seguinte, o trem aqui, o fluido aqui, está acontecendo, está fluindo, tá? Então, vamos pensar, né, agora nesse camarada que está aqui, ó. Né, uma seção reta, uma torta. Né? Eita. Não, ficou muito rígido. Né? Esse tampa que está do lado de cá, ele não está encostado aqui no início do meu tubo, não é? Ele está aqui. Num certo instante do meu escoamento, do meu filminho. Tá? No mesmo instante, essa tampa aqui, ó, tá, né, tá aqui na boca do tubo. Esse cara que tá antes, esse cara que tá na boca do tubo. E agora eu vou deixar o filminho correr. Quando eu deixo o filminho correr, né, essa tampa que tá aqui, o fluido escoar, né, essa porção do fluido que tá agora toda aqui, né, em todo esse volume aqui, essa bolachinha aqui, né, ele vai entrando no tubo. Ele está escoando. Ora, mas o fluido, ele é o quê? Incompressível. Se ele está escoando e essa quantidade de fluido aqui está dentro desse volume, entra dentro do meu caninho, da minha parte vermelha aqui do tubo, né? Se ele entra, alguma coisa tem que sair do outro lado. Concorda comigo? Porque se entrar e ninguém sair, eu estou comprimindo. A densidade do fluido está aumentando. Por quê? Porque estou colocando mais fluido, mais massa dentro do mesmo volume, delimitado aqui pela minha seção do tubo aqui que eu marquei em vermelho. E não pode acontecer isso, porque o tubo é incompreensível. Então, quando deixa o reloginho correr, o filminho correr, essa parte de fluido entrou aqui dentro, automaticamente o que acontece? Uma mesma quantidade, olha a palavra que eu estou usando, uma mesma quantidade tem que sair. Concorda comigo? Se aqui entrou uma certa quantidade de massa, se aqui dentro dessa bolachinha tem uma certa quantidade de massa M, do lado de cá tem que sair quanto? M também. Beleza? Tá? Agora acompanha aqui comigo. Né? Se entrar M, sai M. Né? Vou colocar um pouquinho do lado aqui. Tudo isso, M aqui, opa, troquei. M aqui em cima, mesma quantidade de M
aqui embaixo que entrou, mesma quantidade de M que saiu. Né? Aqui tem áreas diferentes. Embaixo o tubo é mais grosso, em cima o tubo é mais estreito. Isso significa o quê? Né? Que como a densidade é igual, enquanto esse fluido aqui é mais apertadinho, desculpa, enquanto essa bolachinha aqui é mais fininha, eu chamei essa espessura dela aqui de DS1, a outra vai ter que ser mais gordinha, já que diminuiu a área, o volume tem que manter igual, porque a densidade tem que se manter, mesma quantidade de matéria que entrou, saiu, então a densidade é igual. Ah, como é que é a densidade mesmo? Densidade é igual a massa por volume. Se a densidade é constante, para a mesma quantidade de massa, eu vou ter que ter também a mesma quantidade de volume. Dá licença um minutinho. Está em cima da mesa lá. Esse foi o Enzo, de número 3.462.333/C. Se eu tenho a mesma massa, eu tenho o mesmo volume. Se esse camarada aqui tem o mesmo volume, tem que ter então, portanto, o mesmo volume do lado de cá. Se ele é mais apertadinho, né, ele tem que ser mais gordinho no comprimento. Então, esse cara aqui é DS1, esse cara aqui é DS2. São diferentes, mas os volumes são iguais. Beleza? Estamos amarrando as coisas. Os volumes são iguais. Claro que então, DS2 é diferente de DS1. Um é magrinho, o outro é gordinho, né? Agora, olha só. O filminho passando na sua cabeça, né? O que acontece? Enquanto esse aqui na parte de baixo entrou no tubo, o outro tem que sair. O entrar e o sair tem que acontecer ao mesmo tempo. Então, o tempo em que esse camarada, né? Essa, essa, essa tampinha do lado de cá demora para sair daqui e chegar até aqui, ou seja, percorrer uma distância ds1, é o mesmo tempo que essa tampinha aqui da minha caixinha, essa que está aqui ainda marcada, né? Essa que ainda está aqui, demora para sair daqui, dessa posição inicial, e chegar até aqui. Ou seja, os intervalos de tempo são iguais. Agora, vou pensar em termos de velocidade, com que essa tampinha sai daqui e chega aqui. Sai daqui e chega... Aqui está verde ainda, meu Deus. Né? Sai daqui e chega aqui, ou seja, que ela percorre DS1. Aqui. Sai daqui, chega aqui. Né? Isso daqui até aqui, ocorre no mesmo tempo. Só que DS1 é diferente de DS2. DS1 é menor, a gente já está vendo pelo desenho, menor do que DS2. Joia? Agora, vamos lembrar da definição nossa de velocidade. Velocidade, por isso V com dois tracinhos aqui, para a gente lembrar que isso aqui é volume. E V, sem esses dois tracinhos, seria um V minúsculo aqui. Velocidade é o espaço que você percorre no tempo em que você percorre aquele espaço. Se você quer o espaço que você percorre, é só pegar a velocidade e multiplicar pelo tempo, certo? Então, só para lembrar, né, esse cara que está aqui, né, velocidade. Né? Então, eu quero isso. Né? Se, do lado de cá, DS1 é diferente de DS2, aqui é magrinho,
aqui, gordinho, né? ds1 é quem? É a velocidade vezes o intervalo de tempo em que ele corre. Daqui até aqui. Tem que ser diferente da velocidade, né? Agora, do outro lado, né? Quando ele sai daqui e chega até aqui. dt. Diferente. dt com dt, a gente já viu, o filminho ocorre ao mesmo tempo. Então, necessariamente, eu tenho que ter velocidades diferentes. Né? A velocidade com que essa tampinha da caixinha corre em cima, né, é diferente da velocidade com que a tampinha da caixinha embaixo corre. Como tudo ocorre no mesmo tempo, a gente já sabe pelo meu desenho aqui que ds2 é maior, então a velocidade v2 é maior. Tudo bem? Tá joia? Então agora vamos juntar as coisas, tá? Vamos juntar tudo. Então eu vou chamar esse camarada aqui, né? Aqui embaixo é tudo 1 e em cima 2, tá? A gente sabe que fluido incompressível, a massa embaixo tem que ser igual à massa em cima. Quanto que é a massa? Epa, massa é densidade vezes volume. Então, a massa 1 vai ser a densidade do fluido vezes o volume da caixinha 1 aqui embaixo, o volume dessa tampinha. Tem que ser igual à densidade do fluido vezes a o volume da caixinha aqui de cima, 2. Quem que são os volumes? Olha, o volume da caixinha né, é o quê? A área vezes a altura. ds. Chamei de ds aqui a largura dela. Né? Então, o volume aqui é a área vezes 10. Quem que é, então? Rho. Rho é igual para os dois. Deixa ele quietinho aí por enquanto. Quem que é o volume 1? O volume 1 vai ser, aqui embaixo na caixinha, vai ser A1 vezes ds1, que é com o gordinho ali do lado. Rho, volume 2 é a área 2, porque lá em cima é mais estreita, é uma área diferente. Né? Vezes quem? A área 2 vezes ds2. Quem que é ds? ds é 1, é velocidade 1 vezes dt. Quem que é ds2? Velocidade 2 vezes dt. Então, ρ, área 1, ds1, v1, dt. Igual a ρ, área 2. Quem que é ds2? v2, dt. Eita, tem um montão de coisa igual dos dois lados da igualdade. Então agora eu posso cancelar, posso cortar, né? Corta aqui, é igual às densidades. É um fluido só, então a densidade não muda, tem que ser igual para os dois. E tem também quem? O tempo, tudo ocorre ao mesmo tempo. Quem que sobra aqui? Área 1 vezes a velocidade de escoamento numa parte do tubo, aqui embaixo, tem que ser igual à área do tubo no outro lugar, vezes a velocidade de escoamento nesse outro lugar. Quando alguma coisa num ponto é igual a mesma coisa no outro ponto, a gente diz que esse cara que está aqui é o quê? Constante ao longo do tubo de escoamento. Vamos dar um nome para isso aí? Mas antes, para dar um nome, né? Vamos analisar as dimensões disso aí. Qual que é a, né? Então ali eu tenho área vezes velocidade. Unidade de área, metro quadrado.
vezes unidade de velocidade. Velocidade é metros por segundo. Eita, metro ao quadrado vezes metro dá metro cúbico, dividido por segundo. O que eu tenho aqui? O que é metro cúbico? Metro cúbico é volume. Então, esse camarada que apareceu aqui para mim, ele tem unidade de metros cúbicos por segundo. Vocês já ouviram essa unidade algum dia na vida? Quem que pode dizer? Ah, sei lá, tantos metros cúbicos por segundo. Alguém já viu isso? É vazão? Vazão, exatamente. Isso que está aqui a gente vai dar nome de... Não dá nome. Vazão. Tá? Perfeito. Vamos então falar um pouquinho mais de vazão. Então, a vazão, né, num tubo, para um fluido ideal, só serve para um fluido ideal sem viscosidade, nem compressível, né? Ela tem que ser constante, tá? Quer um exemplo disso aí? Todo mundo já brincou com mangueira, né? A água fluindo por um tubo, né? A mangueira. E aí, se a gente pega ela na ponta aqui e solta ela lá, dependendo, claro, das condições, a água sai com uma determinada velocidade, certo? Se você quer que a água vá mais longe, atinja, né, sei lá, a roseira lá na frente, lá do teu jardim que você está aguando, né, e você está mais longe, o que que você faz? Você tampa o buraquinho da mangueira onde está escoando a água. Quando você tampa o buraquinho da mangueira, o que que você está fazendo? Você está diminuindo a área. Quando você diminui a área, como a vazão ela é o quê? Constante. O que que tem que acontecer com a velocidade do fluido que está escoando quando você diminui a área? Para manter constante. O trem tem que ficar constante. O produto, se você diminui, o que que tem que acontecer com o outro? Aumenta. Quando você, na mangueira, tampa o buraquinho, a água espirra, né? Sai com uma velocidade, começa a sair do tubo da mangueira com uma velocidade maior, né? E aí é uma questão de física 1, cinemática. Velocidade de lançamento, né? Velocidade aqui de lançamento, a água vai chegar mais lá na frente, né? Vai mais longe, tá? Beleza? Entendeu o que acontece? Faz sentido ou não? Hugo, você Oi. pode explicar de novo? É que passou um carro barulhento aqui na rua, não ouvi. Deu Qual que que você não aumenta viu? e diminui. Até essa parte eu vi. Que enquanto um aumenta, o outro diminui. Então, é isso. Você não pegou, já brincou com uma mangueira para jogar água longe? O que que você faz? É, levanta mais. Assim. Ai, gente. Você vai fazer isso, depois que acabar a aula. Você vai pegar a mangueira que tem na sua casa aí, tá? É então, geralmente é levanto. Que aí a água vai É. longe. Você nunca apertou, nunca colocou o dedo na pontinha, Deixar, tá, entendi. né? Quando você tampa ela ali, o que que você está fazendo? Você está tampando, você está diminuindo a área. Está saindo para uma área, quando você coloca o dedão para tampar aqui, o que acontece com a área que, 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 que a, que a água tem para sair? Diminuiu. Mas a área diminuiu, mas a vazão tem que permanecer constante. Se a área diminui, o que acontece com a velocidade com que a água sai? Pelo menos. Tem que aumentar, por isso a água sai mais veloz, né? Certo? Beleza? Certinho. Tá? Outra palavra boa foi. Quem que falou para mim que era vazão? É que eu não reconheço a voz ainda de todo mundo. Deu o nome certinho lá. Foi eu, professor, a Mari. A Mari. Mari, outro nome importante que a gente vai. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que a gente vai usar uma grandeza física importante relacionada à vazão, lá em Física 3, tá? Que é o fluxo. Então, a palavra que a gente pode usar para vazão também, tá? Um quase sinônimo para vazão é fluxo, tá? Em elétron, a gente vai optar por usar a palavra fluxo. Mas o fluxo é o quê? É uma vazão.
Só que lá você vai imaginar o que vai estar fluindo lá em elétron, cara. O que vai estar fluindo lá em elétron? Vai fluindo campo elétrico e campo magnético, tá? Aqui, eu não comentei com vocês, mas aqui a gente pode definir, vou apagar tudo que está rabiscado aqui. Não me interessa o que fica no PowerPoint, no PDF que eu coloco lá para vocês, tá? Porque eu quero ter essa liberdade mesmo de ficar apagando, voltando, rabiscando, tá? Quem quer ver direitinho, pega na aula, né? Na videoaula depois lá. Eu quero definir aqui, né? Antes de seguir adiante e falar do fluxo, né? O que são as linhas de escoamento. As linhas de escoamento, a gente sempre vai pensar no fluxo, a gente não desenha linhas com setinhas, né? Mas não é vetor. Por que não é vetor? Porque um vetor não faz curva. Um vetor é reto, né? Ele é definido num ponto. Imaginariamente, ele tem uma certa dimensão, né? Mas um vetor não faz curva. Uma força não faz uma curva, né? Aqui, o que tem aqui né, as linhas de escoamento e a seta indica qual é a direção do fluxo. O que define a linha de escoamento, pensa no seguinte, se eu pegar uma molécula qualquer desse fluido, conseguir enxergar ela, claro, nesse ponto, estou segurando ela e soltar ela, qual é o movimento que ela vai fazer? Da molécula do fluido. O fluido está escoando, então a molécula vai seguir esse caminho. Num certo instante eu vou encontrar ela aqui. Se eu deixar o reloginho correr, ela vai continuar se movimentando e eu vou encontrar essa molécula aqui. O caminho que ela percorreu descreve uma linha de escoamento. E a setinha que aparece aqui, né, diz para mim qual é o sentido do escoamento. Não é o sentido de um vetor. Tem vetor associado a isso daqui? Tem. O vetor velocidade da partícula. Isso aqui, o que está desenhado aqui, é a trajetória da molécula. Numa trajetória qualquer, lá de física 1, sei lá, a partícula está fazendo uma trajetória. Isso é o caminho. O que é a trajetória? É o caminho que ela está percorrendo. Né? Então, ela está saindo, por exemplo, da parte de baixo aqui e indo para a parte de cima. Seria a linha de escoamento do fluido. No caso aqui, é uma partícula só. Mas se eu pegar, né, nesse instante aqui, que a partícula está nesse ponto, né, da trajetória, a velocidade dela, né, está sempre ao longo do quê? Da tangente à trajetória. Então, vetor velocidade, se ela está indo de baixo para cima, então nesse instante, é uma velocidade instantânea, a velocidade dela está aqui, o vetor velocidade. Quando, né, agora o tempo correu, ela correu pela trajetória, agora ela está aqui. Agora, cadê a velocidade dela? Então, a velocidade está sempre ao longo do quê? Tem que traçar aqui a tangente, a trajetória, uma reta tangente à trajetória. Agora, a velocidade dela está para cá. Se essa velocidade é 1, essa aqui é uma outra velocidade, V2. São diferentes, vetores diferentes. Então, né, a linha, né, de escoamento é isso, tá? O que é um escoamento estacionário? É imaginário, né? Tá entendendo? Né? Claro que ficam linhas ali tracejadas pelo fluido enquanto ele está fluindo, escoando, né? É uma abstração matemática da nossa cabeça. Se essas linhas, né, esse conjunto de linhas, né, não mudar com o passar do tempo, sei lá, estou vendo lá que está escoando desse jeito. Consigo imaginar essas linhas de escoamento. O conjunto de linhas de escoamento, né, é a minha configuração do meu sistema, como ele está configurado. O escoamento está configurado. Se essa configuração, a forma como essas linhas se dão, ou seja, as trajetórias das partículas do fluido, se elas não mudam com o passar do tempo, a gente chama esse escoamento aqui de escoamento estacionário. Tudo que é estacionário é algo que não muda com o passar do tempo. Em física, né? Vocês já perceberam isso. Tá? Então, é um escoamento estacionário. Um contra-exemplo. Escoamento turbulento. Turbulento é um escoamento de um fluido, tá? Caótico. Então, vocês já viram falar caos, né? Teoria do caos, né?
O cara consegue trabalhar com teoria caótica, né? De caos mesmo e tal, né? Então, um movimento turbulento, né? Seria o quê? Que ora a partícula está fazendo um caminho, ora a partícula está fazendo outro caminho, ora ela faz outro, ora ela está dando uma piruleta e está saindo, né? O escoamento turbulento é isso. Ele, cada hora, é de um jeito. Então, portanto, ele não é estacionário. Beleza? Tá? Em elétron... Oi. Esse escoamento estacionário tem alguma coisa a ver com o laminar? Ou em que, tipo, não muda, assim, ou não tem nada a ver? Tá, não, o escoamento não muda. O escoamento laminar é quando a gente consegue visualizar para esse conjunto de linhas, né, planos, tá? Então, eu tenho planos aqui, então ele tá escoando de forma laminar, assim, você tem planos aqui. Então, essas linhas, você vai ter um conjunto de linhas, e esse conjunto de linhas formam planos. Podem imaginar planos. E aí o escoamento ele é laminar, entendeu? O escoamento não é laminar quando a gente consegue, quando a gente contabiliza a viscosidade. Aí não tem escoamento laminar de jeito nenhum, tá? Não consegue ser laminar. O próprio nome já diz, né? Oi. Desculpa. Pode tentar. Eu fiquei em dúvida, porque na minha cabeça, algo viscoso é meio que assim, escorregadio, sabe? Assim. E aí, quando você fala que tem um escoamento, para mim não tá fazendo muito sentido. O viscoso, quando eu falo que não tem viscosidade? Que ele não tem viscosidade, mas está ocorrendo um escoamento estacionário. Tá, cuidado, olha só. O escoamento, então vamos por partes, pelo que eu entendi do que você falou. Escoamento estacionário não significa que está parado, o fluido está parado, tá? É que a forma das linhas de escoamento, as partículas estão fluindo ali. Só que elas estão fluindo sempre pelo mesmo caminho. Cada caminho ali é imaginário, é uma abstração matemática. Forma uma linha de escoamento. A linha de escoamento não muda com o passar do tempo, está fluindo. As partículas estão se movimentando, as moléculas de água estão indo para frente no tubo, né, no cano. Né? Porém, elas estão seguindo sempre o mesmo caminho. O caminho não muda. A trajetória delas não é algo confuso, que hora vai para um lado, hora vai para o outro e vai indo pelo tubo, de forma, né, cada hora para um lado e para o outro. Esse seria o turbulento, que é um movimento caótico. Então, cada hora, a linha de configuração, né, a linha de escoamento, o conjunto de linhas é que é a configuração. Está mudando com o passar do tempo, aí não é estacionário, mas tem um movimento. Tá entendendo? Uma forma da gente tentar visualizar isso é mostrar, por exemplo, para ilustrar o escoamento. Os caras fazem isso em tubo de vento, tá? Em tubo de vento, que vão testar a aerodinâmica de carros ou de aviões, né, em termos já de aerodinâmica. O que o cara faz? Né? O cara coloca o camarada lá dentro do tubo, né? E aqui tem um ventilador gigante aqui. Então ele vai soprar ali e vai ver, né, como vai acontecer o escoamento do ar, né, através daquela estrutura. Pode ser um carro, pode ser um avião, uma asa de um avião, pode ser, né, uma moto, uma roupa aerodinâmica para um motociclista, né? Então ele vai ver como é que está o escoamento ali, tá? Aí o que o cara faz? O cara, para visualizar como é que o ar está fluindo ali sobre aquela estrutura, ele coloca fumaça. Né? Então, ele do outro lado do ventilador, ele tem uma fonte de fumaça, né? De fumaça, claro, né? Pode ser qualquer tipo de coisa, não, pode não ser tóxico, pode ser gelo seco, né? Uma neblina, né? E aí, você, com a fumaça, você consegue... A fumaça é o que é? São partículas muito pequenininhas que estão suspensas no ar, tá? E a gente enxerga elas, né? E o ar já... Não. Enfim, então aí a hora que a fumaça vem pelo fluido, o ar carregado pelo ar, eu consigo ver as linhas de escoamento. Tá fluindo, mas eu tô vendo a linha. Se eu tô parado lá e eu tô vendo sempre fluir do mesmo jeito, quer dizer que é um escoamento estacionário. Se pelo contrário, alguma coisa acontece, na hora que ela chega aqui, bateu aqui na minha mão, na para-brisa do carro, por exemplo, aí bateu e começou a capotar, bom modo de
de dizer, claro, né? As moléculas começam a bater aqui, e aí o movimento passa a ser turbulento, cada hora eu vejo a fumaça indo para um lugar diferente, de uma forma diferente. Então, o escoamento agora não é mais estacionário, passou a ser turbulento. O cara coloca isso lá e tem que ver realmente, por exemplo, na asa de um avião, se à medida que, né, em determinadas condições, ele vai ter um escoamento estacionário ou turbulento. A gente não quer que seja turbulento porque a gente não tem controle sobre o turbulento. Tá bom? Não sei se eu falei tudo que você perguntou. Certo. Não, eu entendi. Eu achei que por ele não ter viscosidade, não podia escoar, mas o escoamento é deslocar. Eu estava confundindo. E você falou da viscosidade, eu me esqueci, tá? A viscosidade seria o seguinte, tá? Viscosidade é como um atrito. O atrito é uma força de contato. O fluido, como um todo, né? A gente não está considerando um atrito interno dele, das moléculas, né? Dele com ele mesmo. O que a gente está considerando é que ele não tem interação com as paredes do tubo, por exemplo, tá? O que é mais fácil de escoar por um tubo? Você já talvez tenha, né? Brincadeira mesmo, né? Assim, água normal por um canudo, né? Ou milkshake. Né? Água normal. Né? O milkshake, inclusive, quando você compra, ele tem um canudão, não é isso? Não é? Né? Por quê? Porque ele é mais viscoso. Então, ele garra, vamos dizer assim, ele interage mais. É uma interação química mesmo, né? Com as paredes do plástico lá do canudo, de tal maneira que o fluir dele, o movimento do fluido através daquele cano é mais difícil do que no caso da água, tá? Então, ele tem viscosidade, ele tem interação com as paredes em que ele está se movimento ali sobre ele, tá? No laboratório, num curso de física, laboratório de física 2, não é o que é o caso aqui da Unifal. Tenho até vergonha, vou fazer um parênteses aqui, eu tenho até vergonha dos laboratórios de física aqui da Unifal, tá? Às vezes a gente pensa que vai entrar numa universidade federal, né? Pô, agora é show, né? Agora, pô, pelo amor de Deus. Ele veio de uma particular é tudo ruim, né? Tem muito barato que sai caro. Eu, na minha graduação, né? Viscosidade. Eu tinha um Becker, como é que chama de química, né? Bem grandão, assim, né? Aqueles compridão. Como é que chama? Tem outro nome, não é Becker? Pureta? Um Becker é Tem a pequenininho. bureta mesmo. Tem Proveta? proveta. A proveta é mais compridona. Proveta, geralmente a bureta é aquela fininha, né? Isso, isso, aproveita, então. É um tubo grande, é como se fosse um becker, só que bem compridão, né? Né? Então, o que a gente fazia? Qual que era a experiência, né? A gente enchia até uma certa quantidade lá de água, e um outro, igualzinho, enchia com óleo, tá? E aí, a gente, na verdade, pensa no contrário para estudar a viscosidade. A gente pega esferinhas metálicas, né? Dessas de rolamento, né? Tem tudo quanto é tamanho, pequenininha, grandona e tal, não sei o quê, né? E aí, duas iguaizinhas, e aí a gente jogava dentro. Tum. Na da água, rapidão, pumba, tá lá no fundo. No óleo, o que acontece? No óleo não de cozinha, claro, no óleo de automotivo, né? O que acontece? Vai devagarzinho caindo. Qual que é a diferença? Que o óleo ele é muito mais viscoso. Então, ele interage, né, com a parede da minha bolinha metálica, né, agarrando ela. É isso mesmo, atrito, não é isso? Segura. Ele vai segurando. Então, à medida que a bolinha vai se movimentando no fluido, existe uma força de arraste, tá? Né? Que no caso ali é a viscosidade do cara. No caso do óleo e da água, a gente comparava, fazia, né, Ô, os Hugo, pontinhos. Ah. você falou sobre o estacionário. Eu não sei, me corrija se eu estou errado, mas eu penso muito numa mangueira de água ligada que faz esse Uhum. movimento. Tô Sim, viajando. mano, tudo que está fluindo ali, se tá, né? Talvez pegar uma imagem aqui. Ô, Hugo,
Eu posso falar que uma cromatografia em coluna tem um escoamento estacionário? Não, Assim, porque a cromatografia em coluna, ela é por fase estacionária, né? Só que vai não. separando as substâncias. Então, eu não é isso, né? Porque na cromatografia você tem o escoamento, né? As moléculas vão se movimentando, né? Sim. Num fluido, por força eletrostática, né? Ela tem carga, você coloca dois potenciais, você usa o quê? Um potenciostato, certo? Já tiveram aula com a Alzira? Não sei se a Alzira dá esse tipo de aula na graduação, mas ela mexe com essas coisas na pesquisa. Vocês conhecem a Alzira, né? Não? Tô tendo aula com ela agora. Tá. Então, né, você coloca uma diferença de potencial elétrico, né, e aí você tem transporte de carga, Sim. né, as cargas vão sendo arrastadas pela força de Coulomb, força elétrica, né, e aí você tem uma força se a molécula for grandona, a aceleração dela vai ser menor, se a molécula for menorzinha, né, então é inversamente proporcional, então a menorzinha vai correr mais, a grandona vai correr menos, tá? E aí chega um ponto que você para a sua experiência e vê quem que ganhou a corrida, tá? Cromatografia é mais ou menos isso. Mas o escoamento turbulento, né? Aqui tem um fluido passando por um obstáculo. Quando o fluido passa pelo obstáculo, vira uma bagunça. Você não sabe para onde as partículas do fluido estão indo. Esse é o escoamento turbulento. Agora, agora aqui, nessa região aqui da amostra, da amostra da figura, né? As partículas estão vindo e estão passando aqui, belezinha, toda hora no mesmo lugar, toda hora no mesmo lugar. Esse é o escoamento estacionário, para cima. Só que a galera, depois aqui atrás, forma um escoamento turbulento. Ali fica uma bagunça, cada hora uma molécula vai para um lugar. Aqui, se você pegar uma molécula e soltar, ela percorre esse caminho. Você pega outra molécula e coloca no mesmo lugar e solta, ela faz o mesmo caminho. Aqui, se você colocar uma molécula e soltar ela vai fazer um caminho doido. Se você Ô, colocar uma outra professor, molécula... Oi? mas vamos supor que quanto maior a pressão é menos chance de ter esse turbulento ou não? Não Não, tem tem nada a nada a ver. ver. Não tem nada a ver com pressão, tá? Beleza? Isso aí depende... São equações muito complexas que acabam levando isso daí, tá? Tem nem condição de falar. Que tem né? Que a gente não gostaria que tivesse escoamento turbulento na asa de um avião, tá? Aqui tem as linhas, né, estacionárias, laminar, porque você tem lâmina sobre a superfície, é a superfície da asa, que é uma visão lateral, né? Lateral, tô pegando no chute aqui. Chega um ponto em que, se tiver qualquer coisa aqui que atrapalhe um obstáculo, que faça com que o movimento agora passe a ser turbulento, aleatório, caótico das moléculas, cada hora uma vai para um outro lugar, a coisa pode se complicar durante o voo de um avião. Beleza? Joia, gente? Então agora a gente está pronto para falar sobre a equação de Bernoulli, né? Então, lá, só para me adiantar, lá, vou chamar isso aqui de vazão. Para particular meu, né? Estava me esquecendo. Então, eu vou chamar de vazão ou fluxo, vou usar a letra grega φ. Isso você não vai encontrar no livro, isso é coisa do Hugo, porque o Hugo já sabe que você vai encontrar isso lá em Física 3. Então, vou chamar de φ, né? Vou dar nome para φ. Esse cara que está aqui é a minha vazão ou fluxo. Já estou pensando que você vai encontrar isso lá na frente. Ela é o quê? A área vezes a velocidade. Então, o que está dizendo a minha equação de continuidade é que no escoamento estacionário, essa é a letra grega φ, tá? No escoamento estacionário, tá? Para um fluido ideal, incompreensível, sem viscosidade, isso aqui ele é o quê? Constante. Joia. Isso explica porque quando a gente coloca, então, né, o dedo na frente da mangueira, a água sai mais rápido. Outra deduçãozinha para a gente explicar por que o avião voa, né?
Cara, esses Bernoulli, eu falo no plural porque, pô, são vários, cara. São vários Bernoullis, cara. É uma família, assim, que muito produtiva. Tem tio, tem pai, tem filho, tem primo, tem vários Bernoullis, tá? Então, o que que a gente quer responder aqui? Como varia a pressão durante o escoamento? Se varia, né? É o que eu quero saber, né? Opa, isso aqui não é uma exclamação, é uma interrogação, tá? Para o escoamento de um fluido incompressível no regime incompressível, sem viscosidade ideal, né? Num regime estacionário, tá? Então, eu vou precisar aqui de uma outra figurinha. Ficam com medo disso não, sabe? Né? A gente... Redução, eu acho que eu, pelo menos assim, né? Eu acho super legal quando tem dedução, porque aí eu entendo. Quando cai do nada, foda. Pior. Todo mundo consegue enxergar direitinho aqui? Então aqui eu tenho duas condições, tá? No instante t e no instante t mais delta t, ou seja, depois que o meu filminho correu, deixei o reloginho correr, o filminho aconteceu, tá? Então, um certo intervalo de tempo mais adiante, o que que aconteceu? Então, da mesma maneira que eu fiz antes lá. Só que agora eu estou olhando para o lado, aquele desenho era mais bonitinho, em 3 dimensões, né? Então, aqui eu tenho, né? Vou delimitar aqui o meu tubo, né? Aquela parte vermelha que eu desenhei ali, nesses dois casos, tá? Só que agora aqui eu vou considerar, né, que tem diferenças de altura. Aqui ele está a uma altura y1 e aqui em cima está uma altura y2, o cano, né? O meio do cano, tá? y1 e y2. Então tem variação de altura e tal, tudo mais, beleza? Joia? Então, o que que eu quero fazer, né? A gente já sabe que, se tratando de um fluido incompressível, a equação de continuidade diz para mim, né, que área 1 vezes a velocidade 1, área 2, velocidade 2. Ou seja, né, a velocidade com que o fluido entra nessa parte aqui é diferente da velocidade com que esse fluido está saindo. Por quê, Hugo? Porque aqui a área é diferente, aqui a área é diferente daqui. Áreas diferentes, velocidades diferentes para manter o meu fluxo, a minha vazão, constante. Né? Beleza? Então, né, eu vou fazer essa dedução da equação de Bernoulli aqui, né, calculando, aplicando, né, conservação de energia. Quando a gente fala em conservação de energia, a gente pensa em energias potenciais, potencial aqui. Tá variando a altura. Tá variando então a energia potencial gravitacional. Tem forças? Tem. Então tem trabalho. Claro, trabalho depende de força e deslocamento. Vou pensar no seguinte, então são duas configurações, tá? No instante t e no instante t mais delta t. No instante t, né, esse camarada está fora. No instante t mais delta t, essa quantidade de fluido, que tem uma certa quantidade de massa ali, ela entra dentro do meu cano, que nem no outro caso. Se esse camarada entrou, o que que acontece? Esse cara que tem a mesma quantidade de massa tem que sair. Saiu para cá. Beleza? Um entrou, outro sai. Né? Beleza? Joia? E aí, o que acontece dentro do meu tubo? O que acontece aqui dentro? Né? No instante T, ele está cheio. No instante T mais delta T, ele continua o quê?
cheio. Daqui para cá, a única coisa que mudou foi o quê? Foi o que está fora. Aqui, estava fora, entrou, depois saiu aqui. Joia? Então, eu não vou me preocupar dentro desse intervalo de tempo com o que está acontecendo aqui dentro do meu tubo. Por quê? Não está mudando nada dentro do tubo. Só está mudando aqui fora e depois aqui fora. Perfeito? Tá? Então, entre antes e o depois, tá? Tá mudando a velocidade de uma certa quantidade de massa da minha brincadeira. Antes, eu tenho m, tanto de massa, a uma velocidade v1. Depois, fora do cano, quem eu tenho? Só que agora vai lá na parte de cima. Lá em cima. Só que agora eu tenho de novo m, porque o fluido é incompressível. Só que agora ele sai lá em cima com uma velocidade v2. Se tem variação de velocidade, e eu estou falando de energia, então eu tenho que pensar na energia cinética. Está variando a velocidade da mesma quantidade de massa, m. Portanto, está variando a energia cinética. Então, eu vou aplicar aqui, né, o teorema, né, trabalho, lá, física 1, cara. Por isso que eu falei aqui, física cumulativa. Variação da energia cinética. Teorema trabalho, energia cinética. O que ele diz para mim? Que trabalho é igual à variação da energia cinética. Quem que é esse trabalho que está aqui? Trabalho, vamos fazer, ó, sacanagem, ó, lembrando ó, lá de Física 1. Trabalho é definido como a força vezes, que vezes é esse? É um produto escalar, vezes o vetor de deslocamento. Isso daqui é módulo do primeiro vetor, força. Módulo do segundo vetor, deslocamento. Vezes cosseno do ângulo entre os dois vetores. Isso aí é produto escalar. Essa é a nossa definição de trabalho. Então, o trabalho, a gente precisa saber quanto que andou e que força empurrou aquele cara para aquela distância. Ou seja, quais são as forças que agem sobre esse cara. Num determinado corpo pode ter a ação de várias forças. Nessa caneta aqui na minha mão tem pelo menos 2 forças agindo sobre ela. Tem a força gravitacional puxando para baixo e tem quem? A normal, a reação. O planeta Terra puxa a caneta para baixo, a caneta entra em contato com a minha mão e empurra a minha mão. Como a caneta empurra a minha mão, reação, a minha mão empurra a caneta para cima. Essa é a força normal. Né? Então tem 2 forças agindo sobre ela. Se eu estou movimentando a caneta, tem deslocamento? Tem. Tem trabalho? Tem. Qual é o trabalho? Depende. Trabalho de quem? De que força? Tem mais de uma? Trabalho da força gravitacional? Trabalho da força normal? Outro. E assim vai. Qual é o trabalho? Qual é a força que entra nesse trabalho aqui do teorema trabalho variação da energia cinética? O trabalho que entra aqui é o trabalho total. O que é trabalho total? Né? É soma de todas as forças, ou seja, é a resultante de forças, isso é uma soma vetorial, podemos até colocar entre parênteses aqui, primeiro vamos somar e vamos fazer o produto escalar.
tá? Isso daqui tem que ser igual à variação da energia cinética do corpo. Espera aí, vamos continuar o nosso lembrando. Amarrou isso? Amarrou. Só falta a gente lembrar o que é energia cinética. Energia cinética, né? É a energia do movimento. A gente vai precisar muito disso aqui, porque termo é muita mecânica, é muita física 1, termo. Então agora já está sendo mecânica, já estamos usando mecânica. Lá em termo vamos usar mais mecânica ainda. É m velocidade ao quadrado sobre 2. Isso aqui é a minha energia cinética. Hugo, eu pensei que o passei em física 1 nunca mais ia ver aquelas coisas lá. Rodou. Pensei que era só passar na prova, depois passou na prova, aperta o reset, né, o delete. Né? Beleza? Então, fizemos agora aqui o nosso lembrando. Então, vamos calcular aqui, ó, trabalho, né? O trabalho no nosso desenho aqui, vou ter que ficar puxando ele para cima e para baixo, né? O trabalho aqui, então, vai ser igual à variação da energia cinética. Lembrando que é o trabalho total. O que é variação? Quando variação, a gente tem um delta aqui. Delta é o quê? Uma energia cinética menos outra energia cinética. Opa, inicial. Depois, ou final, se você quiser, inicial. Então aqui, massa vezes a velocidade depois, ao quadrado, final, menos m, velocidade inicial antes, sobre 2. As massas são iguais aqui no meu problema? São. Eita, pulou. A quantidade de massa antes, no instante t, é m. Depois, lá em cima, fluido incompressível, m de novo. M numa velocidade inicial, m numa velocidade final v2. Então, elas são iguais, então eu posso fazer isso aqui, ó. Vou colocar em evidência. M sobre 2, velocidade final ao quadrado, menos velocidade inicial ao quadrado. Guarda isso daqui. Né? Esse aqui é o trabalho. Olha lá, o trabalho total. Beleza? Às vezes a gente gosta de fazer assim, equação número 1. Beleza? Agora, eu quero calcular, isso aqui é trabalho, né, a variação da energia cinética. Agora eu quero calcular o trabalho total. Como eu disse para vocês, trabalho total vai ser o quê? Né? Vai ser a somatória de forças. Que forças agem sobre esse cara que está ali, né? Somo elas, tá? E faço o produto escalar com o deslocamento. Só estou reescrevendo. Então, para fazer essa continha aqui, eu preciso saber que forças agem sobre essa massa aqui do meu fluido. A primeira delas, que sempre vai existir, né? Então, eu tenho uma, vou chamar de A aqui, porque eu usei um ali, é a força gravitacional. Certo? Agora, tem outras forças agindo ali também, sim, tá? Tem pressão no meu fluido, né? Tem pressão. Tem que ter pressão do lado esquerdo, e tem que ter uma pressão do lado esquerdo, direito. A pressão do lado esquerdo tem que ser maior do que a pressão do lado direito, já adiantando, porque senão não escoa. Só que pressão é o quê? É força sobre área. Então, aqui vai ser força 1 sobre área 1. Aqui é pressão 2, vai ser força 2 sobre área 2. Melhorando aqui, né? Então, vai ter uma força empurrando essa massinha, né? Empurrando ela para cá. E a pressão, desculpe, a força vai ser o quê? A pressão do lado esquerdo vezes a área do tubo. Isso aqui é a minha força. Já fiz a continha.
Do lado de lá, tem uma força no sentido contrário. Isso aqui vai ser a pressão 2 vezes a área 2. É outra força. Então, enquanto que esse camarada aqui, ó, empurrou para a direita, esse camarada que está aqui vai tentar empurrar para a esquerda. Como a força do lado esquerdo, né, tem que ser maior do que a força do lado direito, senão não escoa, perfeito? Então, e tem deslocamento? Tem. Essa massinha está entrando, essa massinha que está aqui está saindo, está deslocando. Ambas estão deslocando. Então, tem aqui também, né, como eu coloquei, vou chamar de B, né? Que outras forças tem? Tem as forças associadas às com crase, pressões. Tá? Então, eu vou fazer isso. Vou calcular o trabalho, né? Uma forma, né, da gente escrever é calcular o trabalho separadamente. Olha só. Então, eu tenho duas forças. Trabalho total vai ser, então, a força gravitacional mais as forças das pressões. Vou colocar aqui do lado esquerdo. Tem uma força. Do lado direito tem outra força. Do lado, chamei 1 e 2, né? Tudo isso daqui somado, escalar deslocamento. Como é uma somatória e é um produto, eu posso abrir, né? Isso aí é grupão, né? Então, eu tenho o trabalho da força gravitacional mais o trabalho devido às forças associadas às pressões. Fiz a distributiva aqui do meu produto. Então, o primeiro que está aqui, né? Vou usar, esse aqui é o meu trabalho gravitacional. Foi demais. Trabalho gravitacional, então eu vou usar outra coisa lá de Física 1. A força gravitacional está na vertical, então a única deslocamento que importa para a gente, né? A gente pode pensar o seguinte, ó, a massinha ela está vindo para cá, ó, né? Ela está saindo, né? Ela está saindo daqui e vindo parar aqui. Né? Então, ao mesmo tempo que tem um deslocamento horizontal, né? Tem um deslocamento na horizontal, ela está deslocando na vertical para cima. Então, o meu ΔS, ele é um deslocamento, né? O meu vetorzinho ΔS aqui, eu posso pensar nele como a soma num deslocamento horizontal mais um deslocamento vertical. Quando eu fizer o produto escalar, vai aparecer o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Então, quando eu fizer força gravitacional para baixo, deslocamento horizontal, qual que é o ângulo entre eles? 90 graus. Cosseno de 90 é zero. Quando eu fizer agora o força gravitacional com deslocamento vertical, o ângulo entre eles é o quê? 180. Cosseno de 180 é menos 1. Tá? É o Pitágoras, lembra do que eu falei ontem? Pô, o cara tirou isso do chapéu 500 anos antes de Cristo. Né? Então, esse camarada aqui vai aparecer um menos 1, módulo da força gravitacional, vezes o deslocamento na vertical. Então, é menos força gravitacional, massa vezes a aceleração da gravidade, essa é a força-peso, vezes o deslocamento, posição final na vertical, menos posição inicial na vertical. Tá? Esse é o meu trabalho gravitacional. Então, ele está aqui numa coordenada, né, vertical y1 e vai parar numa y2. Sempre delta é final menos inicial. Guardei esse cara que está aqui. Tá? Agora, vamos fazer essa outra conta aqui. Tá? Vou chamar isso aqui de trabalho
como eu coloquei aqui nas minhas notas aqui, de F, mas esse F aqui é de fluido. Expressões, né? Bom, tá? Então, o trabalho aqui do fluido, só para gastar um pouco, né? Trabalho sempre o quê? Força, né? Escalar, deslocamento. Esse deslocamento, né? É esse camarada que está aqui, ó, o deslocamento na horizontal. O cara tá empurrando aqui e ele está deslocando para cá, certo? É aquele que a gente chamou ali de ds. No caso aqui é 1. E o quanto ele andou para cá, é meu ds2. Tá? Chamei de Dzinho lá, que é delta, não tem importância, não tem diferença nenhuma. Só que a força do fluido ali é quem? A força é, lembrando, pressão é igual a força sobre área, então força passa multiplicando a área, é pressão vezes a área. Então é pressão vezes a área. E o produto escalar? Agora, olha só, a força está empurrando para a direita e ele está deslocando para a direita. Então, deslocamento... Caiu aqui, minha caneta, desculpa. Deslocamento, força para cá, deslocamento na mesma direção. Qual que é o ângulo entre esses dois vetores? Nenhum. Então, qual é o ângulo? Zero. Cosseno de zero é 1. Vezes o deslocamento. Quanto ele deslocou ali, né? Que eu chamei ali de ds alguma coisa, né? No caso é horizontal, desculpe. Devia ter chamado de dx, vocês me desculpem que eu fico me bola aqui. Eu coloquei ds só para lembrar do desenho lá de cima. Mas aqui eu separei horizontal e vertical. Vezes o quanto ele deslocou ali na horizontal. Agora, isso de um modo geral. Então, tem o do lado esquerdo e tem o do lado direito. Pergunto para vocês, o que é a área vezes dx? O que é a área? A área aqui é a seção reta, vezes esse comprimento aqui. É o volume desse carinha que está aqui. Então, esse cara que está, a área, é o volume. Então, esse cara aqui é pressão vezes volume. Tá? Isso, pressão do fluido lá, né? Tá? Joia? Então, aqui eu tenho duas. Eu tenho do lado esquerdo e tenho do lado direito. Então, vamos, né? Chamei isso aqui de modo geral. Então, do fluido vai ser, né? Do lado esquerdo, eu vou ter, né? Quem? Pressão. Do lado esquerdo, eu chamei de 1. 1 vezes o volume desse camaradinho que está aqui. O volume. Não vou nem dar em. Vou dar sim. Vai com mais calma. Vezes o volume. Tá? Esse é o trabalho do lado esquerdo. Mais o trabalho do lado direito. Só que aqui tem que tomar um cuidado. Do lado direito, a massa está deslocando para cá. Só que a pressão está no sentido contrário. Então, qual é o ângulo entre a força e o deslocamento? 180 graus. Então, cosseno de 180 dá menos. Então, quando eu faço o produto escalar, esse cara aqui vai dar menos P2 vezes o volume lá daquele camarada que está lá em cima. O volume desse cara que está aqui em cima. Só que o volume 1 é igual ao volume 2. Por quê? Porque o fluido é incompressível. E eu vou chamar ele só de V. Então, esse cara aqui brincando aqui, V de um lado, V do outro, esse cara vai dar V
P1 menos P2. Tá? Posso melhorar esse cara aqui para parecer um delta aqui, ó. Vou colocar um menos em evidência, vai dar menos V, e inverto agora, para ficar final menos inicial, sempre ficar igualzinho. Tá bom? Guardei agora esse cara, né? Esse é o trabalho do fluido. E agora vou juntar todo mundo numa equaçãozinha só. Lembrando, o trabalho total é quem agora? A soma de todos esses caras. Trabalho total é o trabalho da força gravitacional mais o trabalho das forças dos fluidos, no plural. Isso aí vai dar menos mg y2 menos y1 menos volume P2 menos P1. Trabalho total tem que ser igual a quem? Trabalho total tem que ser igual a quem? Trabalho total tem que ser igual à variação da energia cinética. M sobre 2, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a M sobre 2, né? Velocidade, e não é volume, velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado. Morreu. Essa é a equação de Bernoulli. Só vou deixar ela bonitinha agora para a gente entender direitinho. Vou dividir todo mundo por V. V que V é esse? Volume. Essa equação. Massa dividido por volume é o quê? Densidade. Rho, densidade do fluido, vezes a aceleração da gravidade. Y2 menos Y1. Menos. Volume dividido por volume, morreu. Né? Corta, né? 1. Esse cara que está aí vai dar simplesmente pressão 2 do lado direito, menos pressão 1 do lado esquerdo. Tem que ser igual a massa dividido por volume, ρ de novo, sobre 2, velocidade final ao quadrado, menos velocidade inicial final ao quadrado, menos velocidade inicial ao quadrado. Para ficar mais bonitinho, vou separar tudo que é 2 de um lado, tudo que é 1 do outro lado. Tá? Tudo bem? Eu vou abrir esses caras que estão aqui. Tá? A hora que eu abrir esses caras que estão aqui, né? Olha lá, menos ρgy2, menos P2. Né? Aqui apareceu, né? Rho sobre 2, V2, positivo. Então, eu vou pegar esse menos que está aqui, esse menos que está para lá, vou jogar para o lado direito. E aqui, né? Do lado direito, do lado esquerdo, menos com menos ficou positivo. Menos com menos, 1 positivo. Menos aqui, jogado para o outro lado da igualdade, vai ficar positivo. Então, o que vai ficar do lado esquerdo? P1, menos com menos, mais. Mais. Esse menos que daqui vai para o outro lado. O sobre 2, V1 ao quadrado. Menos com menos, mais. Rho, G, Y, 1. Vai ficar igual a pressão 2 mais ρ V2 ao quadrado sobre 2 mais ρ G Y1. Acabou. Isso aqui é a equação de Bernoulli. Hugo, Complicado? do lado esquerdo não seria Y2, então? Aqui é isso mesmo. Desculpe. Direita. Tá, o que está dizendo aqui então? Olha só. Que a soma dessas grandezas, pressão de um lado, ρ, densidade do fluido, velocidade, né?
ao quadrado sobre 2. Ρg y1, tá? Essa soma dessas grandezas do lado esquerdo, num ponto do fluido, tem que ser igual à soma dessas mesmas grandezas do outro lado, no outro ponto do fluido. Ou seja, a somatória desses camaradas aqui está dizendo para mim, né? Essa equação está dizendo para mim que é constante. Não muda. Tá? Então, esse cara aqui que é a equação de Bernoulli. Esse termo que está aqui, eu vou escrever, né? Esse termo, que tudo aqui é energia. Esse camarada que está aqui, ele veio do quê? Da energia cinética. Esse camarada que está aqui veio de quem? Da energia potencial gravitacional. Esse camarada que está aqui veio do trabalho da força, né? A força empurrando. Então, trabalho é energia cinética mais energia potencial. O que está escrito aqui é que energia mecânica de um lado é igual a energia mecânica do outro lado. Ou seja, o que está dizendo aqui que é energia que é constante. Se eu incluo, Mário, a viscosidade, que é um atrito, o atrito é uma força dissipativa. Quando a gente tem forças dissipativas, a energia mecânica varia, não é mais constante. À medida que as coisas acontecem, ela muda. Então, isso aqui só é verdade quando a gente pode desprezar, no caso, o atrito. Não é o atrito, a gente chama aqui de viscosidade do fluido. Tá? Aqui a gente pode conversar a respeito de várias coisas, tá? Nos últimos minutinhos aqui. O que acontece se eu pego essa folha aqui, coloco aqui debaixo do meu lábio e sopro ele? Já entreguei. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu empurrei a folha? Vocês viram a minha mão aqui por baixo? Não, a minha mão tá aqui, ó. Falhou. Quem que empurrou a folha para cima? Alguém pode explicar para mim? Ninguém? A pressão? Não vi. Não. A pressão? Tem variação de pressão, né? Não tem variação de altura significativa, tá? Não tem variação de altura significativa entre aqui, a parte de cima e a parte de baixo da folha. Então, os y são praticamente iguais. Se os caras são iguais, para o ar, ρ é igual, então você joga fora esse cara e esse cara. Então, só vai sobrar pressão, velocidade do fluido, pressão, velocidade do fluido. Quando eu sopro aqui, por cima, a velocidade do fluido na parte de cima, ela é maior que a velocidade do fluido na parte de baixo. Então, o que acontece? Velocidade em cima, vamos chamar cima de 1, embaixo de 2. A velocidade, onde tem a velocidade aqui, né? Parte de cima, ela é maior, embaixo a velocidade é menor. Mas a somatória, a soma da pressão mais esse termo, tem que ser igual tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Se em cima a velocidade é maior, tá? O que acontece com a relação entre maior do que na parte de baixo? Para manter essa soma igual, a gente precisa de ter na parte de cima uma pressão menor do que na parte de baixo. Ou seja, quando eu sopro, a pressão é menor, embaixo a pressão é maior. Tem diferença de pressão. O que acontece? Mesma área,
Pressão é força pela área. Força, então, é pressão vezes a área. Pressão por a área do papel. Em cima é uma força aqui. Joia? Embaixo, uma pressão vezes a área, outra força embaixo. Está parado, mesma velocidade, mesma altura, né? Então é a mesma pressão. Bernoulli disse para mim. Se está mais ou menos na mesma altura, a velocidade aqui agora é maior, a pressão cai. Se a pressão cai, a força que eu estou aplicando em cima, ela passa a ser menor do que a força de baixo. A força de baixo empurra ela para cima. É um cabo de guerra, né? Empurrando para baixo, empurrando para cima. Isso daqui, vocês já viram em vendavais, né? A gente não tem aqui furacões nem nada, né? Mas assim, né? Nessa época do ano que tem muita chuva, e chuva com muita energia, né? Porque calor, sol, né? Dá muita energia aí pra gente, pro solo, muita, né? Então as coisas são mais, tem mais energia, então tem mais energia cinética. Quando tem ventos com velocidade relativamente grande, né? Dentro de casa, o ar está parado. O ar fora, o vento, né? Com velocidade, a pressão fora é menor do que a pressão dentro de casa, né? Ou dentro de um galpão, né? Aí o que acontece? A telha é arrancada, a janela abre, né? Por causa dessas diferenças de pressão, tá? Força de sustentação de um avião é exatamente isso. Vamos ilustrar isso daqui com um desenho, tá? O perfil da asa de um avião é algo parecido com isso daqui, ó. Pô, vocês me perdoem o desenho, tá? Não preciso nem inclinar, né? Claro que tem outras estratégias para dar sustentação para o avião, mas não preciso dela estar inclinada, eu posso manter ela aqui com esse perfil, tá? E ela está onde? A asa do avião está no ar. Está imersa aqui no ar. A gente tem que pensar no seguinte. No referencial do ar, se eu colocar aqui a minha referência, o avião está em movimento. A asa corta o ar. Se eu vou agora para o referencial do avião, quem é que está em movimento? O ar passa pela asa do avião. Ok? Concordam comigo? Então, né, vamos pensar no ar, claro, né? Isso é uma questão de referência. Vamos pensar que tem duas moléculazinhas de ar, Ele não gosta quando eu faço... bolinha, essa caneta aqui. Tem duas moléculas. O avião vai cortando, né? O avião vai cortando. Vamos supor que essa moléculazinha cortou, foi para a parte de cima. Enquanto ele vai cortando, eu estou desenhando, claro que não é na referência. E esse camarada vai percorrendo um caminho embaixo. Depois que o avião cortou, as duas moléculazinhas têm que estar juntas de novo. Como você estivesse cortando aqui, né? Minha mão passa alguma coisa no meio, depois que cortou, continua junto. Simplesmente cortei, certo? Beleza? Então, o avião cortando, né? As moléculas têm que permanecer juntas. Agora, quando eu vou para o referencial do avião, eu vejo então a moléculazinha de cima percorrendo um caminho maior do que a molécula que percorre o caminho debaixo da asa. Então, o caminho em cima, eu vou ter aqui um ΔS na parte de cima, e aqui eu tenho um caminho na parte de baixo. O caminho na parte de cima, ele é o quê? Maior
pelo próprio desenho, da parte de baixo. Só que as moléculas, elas percorrem esses dois caminhos ao mesmo tempo. O avião cortou aqui, passou, juntou de novo. Cortou, passou, juntou. Então, no referencial do avião, a velocidade da molécula de cima é maior do que a da molécula de baixo. Por quê? Velocidade, né? Lembrando vocês, é o quê? Espaço que você percorre pelo tempo em que você percorreu aquele caminho. Tá? Se a parte de cima, o caminho é maior do que na parte de baixo, e elas percorrem esses caminhos ao mesmo tempo, então a gente tem que a velocidade na parte de cima é maior que a velocidade na parte de baixo. Eita, velocidade do ar maior na parte de cima. Pressão menor. Então, a pressão na parte de cima é menor do que a pressão na parte de baixo. Isso significa o quê? Como a asa tem praticamente a mesma área na parte de cima e na parte de baixo, a pressão na parte de cima, pressão na área de cima vezes a área, essa é a força, é menor do que a pressão na parte de baixo vezes a área. Então, aqui a resultante de forças, vermelho não ficou legal, né? A resultante de forças, a somatória das forças, é tal que eu tenho uma força para cima, que é a que dá sustentação para o cara, para o avião. Claro que, se você manter, isso acontece em vários momentos, quem já voa de avião viu que o cara vai mexendo, tem os flaps, né, que inclusive ele mexe com as inclinações, né, o engenheiro projeta isso daí, né, tem alguns momentos em que você coloca a asa inclinada, porque aí você tem a molécula de ar batendo aqui, refletindo aqui, quando a molécula bate, ela também exerce uma força aqui, nesse sentido. E a força nesse sentido, quando está assim, a gente pode decompor ela em duas. Vai ter uma força no sentido contrário ao avião e uma força para cima. Essa aqui, que está aqui, ela é indesejável, porque ela freia o avião. Ou pode ser desejável, porque é o caso na hora que ele está pousando, você quer frear. Ao mesmo tempo que você ainda tem ainda também uma força de sustentação para cima. Tá? Isso é Bernoulli. Tem uma série de outras coisas que a gente pode explicar com relação a isso. Tá? Deixa eu ver se eu tinha mais separado alguma outra coisa para poder falar. É avião e tal. Isso aí. Isso aí, terminei certinho. Tá? O que eu vou fazer? Tá? Eu vou pegar uns 2, 3 exercícios. Eu vou, durante o fim de semana, eu vou resolver ele, vou gravar a aula, tá? Do exercício, que nem eu falei para você, viu, tinha falado para a turma no outro dia, né? Vou gravar e vou colocar ali. E esses exercícios vão ser da aula de hoje, que não deu tempo de eu fazer um exercício a respeito da aula de hoje, tá bom? E vai ficar lá vou colocar ele lá junto com as aulas, lá no Moodle, tá bom? Beleza, então. Obrigadão. Imagina. Acabou esse capítulo, então estamos prontos, vamos estudar, vamos ler o capítulo, vamos tentar fazer esses exercícios, assistir uma aula legal. Quinta-feira da semana que vem, né? A gente tem uma aula para tirar a dúvida, beleza? Quem quiser aparecer aí, vamos tirar uma dúvida. Professor, resolve esse exercício, dá uma dica e tal. Vai ser desse jeito, beleza? E na sexta-feira, dia 18, a gente faz um testezinho. Não dá nem para falar que é prova. Beleza, então. Aí na quinta, então, vai ser só tirar dúvida, fazer exercício e tudo mais. Isso. Beleza? Beleza, então, professor. Bom resto de noite, bom final de semana aí, até semana que vem. Para você também, viu, Elton? Obrigado. Obrigada, professor. Adora, Bom fim de semana para Maria. você. Boa noite. Obrigado. Até Até mais. Até mais, Érica, Giovana. Tchau, obrigada. Boa noite. Obrigado. Semana, professor. Até semana que vem. Obrigado, Ana. Até para você também. Boa noite, professor. Até mais. Bom final de semana. Obrigado, Ana.